Eduardo, o microfone está desligado. Não, ainda não está. Pode parar a partilha, acho que... Ok, não sabia que estava desligado. Ok, então, vamos começar de novo. Então, boa tarde, bem-vindos à segunda Brainstorm deste semestre. O meu nome é Eduardo Amorim e serei a moderadora da Brainstorm de hoje. Eu faço parte do Clube de Estudantes de Saúde Mental e Inclusão, que existe há cerca de um ano e é constituído por estudantes e investigadores do técnico. Temos este projeto que é as Brainstorms, que consiste em conversas informais sobre os mais variados temas no âmbito da saúde mental e da inclusão e que conta com a participação de convidados, tanto ligados à área da saúde mental como ligados ao técnico. Na Brainstorm de hoje, técnico no feminino na engenharia, temos como convidada a professora Isabel Ribeiro, que nos vai contar um pouco o seu percurso académico ao ser aluna e professora no Instituto Superior Técnico e como engenheira. Contamos também com a parceria do IEEE, Women in Engineering, a quem eu passo agora a palavra para explicar um pouco mais sobre este ramo do IEEE. Olá, bem-vindos. Meu nome é Aline. Hoje eu vim aqui representar o Student Branch da UI no técnico. Para quem não sabe, o Women in Engineering é um grupo de afinidade do I3S voltado para a promoção da mulher na engenharia e nas áreas científicas e tecnológicas. E no técnico nós organizamos eventos também voltados para esses assuntos. Com esse evento de hoje, nós fechamos a nossa comemoração da Semana da Mulher, por conta do Dia Internacional da Mulher, que foi no dia 8 de março. E eu queria lembrar a todos que o I3S está com o recrutamento aberto, caso alguém se interesse em entrar e fazer parte de iniciativas desse tipo também. Então, obrigada, e eu passo de volta a palavra para o Eduardo. Obrigada. Primeiramente, gostaria de agradecer à professora Isabel por ter aceito o nosso convite. A professora Isabel é atualmente vice-presidente do técnico, investigadora no Instituto de Sistemas e Robótica do técnico e fundadora do Mobile Robotics Laboratory. Antes de passar a palavra à professora Isabel, gostaria de dizer que ao longo da Brainstorm podem colocar as vossas dúvidas no chat e que no fim teremos algum tempo para a professora Isabel responder. Agora sim, passo a palavra à professora Isabel. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. Eu vou partilhar o meu ecrã. Ok. Um momentinho só. Isto tem sempre aqueles... Espera lá. Share screen, já está. Share. Ok. Então, muito boa tarde a todas e a todos. Muito obrigada pelo convite para estar neste Brainstorms, nestas conversas por Zoom. É um prazer que eu tenho para vos falar um bocadinho do que são as mulheres na, digamos, engenharia e no técnico, no feminino, e foi o meu percurso de muitos anos no Instituto Superior Técnico e que ainda é. É uma conversa por Zoom, mas aqui me apresento de corpo inteiro, uma mulher de 65 anos, com quase 44 anos de docente no Instituto Superior Técnico. Entrei no técnico em 1972, na licenciatura de Engenharia Eletrotécnica, que não se chamava I de Computadores, eu aqui chamei I de Computadores, e na altura, com 16 anos, eu não sabia bem o que era Engenharia Eletrotécnica, mas sabia muito bem que era isto que eu queria. Na altura, havia 7% de raparigas no meu curso, éramos só 7%, e ainda hoje, raparigas, rapazes, colegas de curso que fizemos um percurso de 5 anos juntos, nos damos todos muito bem, fazemos almoços anuais em maio, e nunca senti ao longo do curso nenhuma dificuldade por ser mulher. Por curiosidade, no acesso, no concurso
de acesso em 2021, do ano letivo de 2021, do último, ingressaram no MEC, mestrado em Engenharia Eletrotécnica, 17% de raparigas. Ou seja, quase 50 anos passados, só conseguimos evoluir dos 7% para os 17%. Vale a pena nas nossas conversas finais pensarmos um bocadinho porquê isto. Nessa altura, em 1972, não havia Fênix. Vocês veem o meu rato, Eduarda? Bom, admito que sim. Sim, Na por favor. altura não havia Fênix e, portanto, tínhamos que entregar um verbete para cada disciplina, e este é o meu verbete. Eu era a aluna 15.293 e, portanto, este era o nosso Fênix da altura em papel. Em 1977, comecei a dar aulas como monitora de álgebra no departamento de matemática. E em 1978 acabei a minha licenciatura, era uma licenciatura de 5 anos, que foi feita em 5 anos e meio, porque no meu primeiro ano, no segundo semestre, o técnico teve fechado, antes de 25 de abril, e acabei a licenciatura com média de 18 valores, fui a melhor do curso. Nunca senti da parte dos meus colegas homens, nem das minhas colegas raparigas, mulheres, nenhuma diferença de relacionamento por eu ter tido a melhor nota do curso. Nesta altura tive algumas empresas a andarem atrás de mim para eu ir trabalhar para elas, a Marconi, a Standard Elétrica na área de comunicações e, digamos, eletrónica, mas eu nessa altura sabia muito bem aquilo que queria, e o que eu queria era seguir carreira académica. E, portanto, em 1978 começou a aventura do ensino e de investigação que vem até hoje. Fiz um mestrado que na altura ainda não estava completamente oficializado, um mestrado que durou 2 anos, tinha cadeiras, tinha exames, trabalhos para casa, homeworks, todas as semanas. Acabei em 1983 e o orientador da altura, que já era o meu orientador de doutoramento, o professor Fonseca de Moura, foi para os Estados Unidos e possibilitou que os seus alunos de doutoramento passassem a ir com muita frequência e por longos períodos aos Estados Unidos. Curiosamente, nessa altura, ele tinha 5 alunos de doutoramento e 3 eram mulheres. Isabel Ribeiro, Isabel Lurti, João Rendas e 2 homens, Vítor Barroso, Carlos Belo. E tive a sorte de estar longos períodos no MIT e na CMU em Pittsburgh. E foi na CMU, na Carnegie Mellon University, que, por força de estamos longe de casa, num país estrangeiro, os portugueses, brasileiros e outros colegas juntam-se ao fim de semana, e que o Alberto Elfes, brasileiro, me disse: Isabel, tem que vir ao meu laboratório. E eu fui ao Robotics Institute, na CMU, e quando entrei naqueles corredores, um robô móvel veio atrás de mim. E eu que estava a fazer uma tese algo teórica, sólida, de signal próximo, processamento de sinal, etc., disse: uau, é isto que eu quero. Juntar os meus sólidos conhecimentos teóricos com qualquer coisa que mexa, que seja engenheiral. E aí disse: é isto que eu quero fazer quando acabar o doutoramento e voltar para Portugal. Aqui, esta jovem que vocês veem aqui com 33 anos nos jardins da CMU, sou eu. Agora tenho bem mais cabelos brancos, mas nessa altura eu disse: I have a dream, I want to work in mobile robotics. E quando voltei, comecei a construir com alunos, trabalhos finais de curso, os primeiros robôs. Eram brinquedinhos. Aqui tem, este é o primeiro AGV, Automated Guided Vehicle. Tem um fio no chão, a gente faz passar uma corrente elétrica por um fio, gera um campo magnético. Quando tem 2 bobines, estas bobines foram bobinadas no laboratório. O senhor Serralha, o nosso técnico, bobinou-as, mas quando tem 2 bobines imersas num campo magnético, que é induzido pela corrente elétrica que passa no fio, tem uma tensão em cada bobine. Se as 2 bobines tiverem a mesma tensão induzida, é porque o veículo está alinhado com o fio. É assim que o veículo segue este fio. As rodas deste AGV são as rodas dos meus patins, que eu vandalizei. Os motores são de limpa-vidros de automóvel, comprados na Feira da Ladra, e tinham este aspecto pequenino de brinquedinhos.
Por força disto, um colega meu de curso da EFASEC percebeu, veio ver e disse: Isabel, tu sabes fazer esses AGVs? E, inocentemente, com 34 anos, eu disse: sei, e aceitei o risco de, com a EFASEC, num projeto conjunto IST e empresa, EFASEC, que era e é no Porto, construir o primeiro sistema de veículos guiados automaticamente para fazer o transporte automático de materiais. Era novo na altura. No país, eu falava com pessoas e dizia: eu estou a construir estes AGVs. E diziam: AGQ? Bom, reparem aqui, ele faz o transporte automático de materiais dos armazéns automáticos, pega em cargas que têm no máximo 600 quilos e vai distribuí-las pelos 120 postos de trabalhos desta fábrica. Aqui era nos momentos de lazer fazer do AGV como um carrinho de feira. Foi um projeto de sucesso na relação universidade-indústria e as chaves do sucesso foram algumas, que são estas: empatia entre o grupo que eu liderei e a empresa, EFASEC. Competência técnica, quer da parte deles, quer da nossa parte do técnico, houve competência técnica. Boa gestão de equipas, cumprimos prazos, era preciso cumprir prazos, era muito a sério, cumprimos prazos, mas acima de tudo, da nossa parte sobretudo, comigo e com os alunos de trabalho final de curso que estavam connosco, divertimento, prazer e paixão. Sem nos divertirmos, sem termos prazer e sem termos paixão com aquilo que fazemos, é difícil fazer bem. Faz-se, mas é muito difícil. Houve dificuldades. Foi, como eu vos disse, foi um projeto de sucesso. Mas houve dificuldades. Eu era uma mulher nova. Enfim, na altura eu não achava isso. Hoje em dia acho. Eu teria 35 anos. Uma mulher nova, de Lisboa, eu faço ECA no Porto, numa área técnica onde só havia homens, ainda por cima professora universitária, que eram dados como muito teóricos, em uma empresa do Porto. Não foi fácil. Eu tinha, e deixem-me dizer-vos que esta imagem que aqui vos mostro dá conta de uma das situações em que eu primeiro pensei e senti o facto de ser mulher podia ter algum problema, que não teve. Neste dia desta fotografia, eu tive uma reunião com a administração no Porto e, enfim, com a administração, eu fui de saias, o que não é muito meu hábito. Eu raramente ponho saias, mas aqui me vem ao pé do veículo que estava a ser construído de saias. E depois desta reunião com a administração, eu pedi para ir à oficina, ao armazém, onde o veículo estava a ser assemblado. Lá fui com um colega da EFASEC, chegámos, fomos aproximando, e estava o mecânico, o Sr. João, o estimado Sr. João, que eu senti que o Sr. João olha para mim e que me faz um scan com os olhos de alto a baixo e que pela cabeça dele passa isto. Eu nunca me disse, mas passa isto. Ai, mulheres nesta área, por cima de Lisboa. Epá, como havia de sair? O meu colega, o professor, este é o Sr. João. Sr. João, como está? Muito prazer. Deu-me assim o pulso porque tinha a mão suja. E eu rapidamente pus de cócoras: o Sr. João, diga-me lá, essas baterias aí, mas olha, aí nesse sítio temos que deixar espaço para os infravermelhos. E se nós puséssemos os dois sensores, em vez de serem exatamente alinhados, com uma diferença? E, portanto, aquela sensação que eu tive do Sr. João, ei, mulheres, acabou ali. O Sr. João foi um elemento excelente da equipa conjunta. O Sr. João defendeu-nos muito quando tínhamos demonstrações com a administração e ele nos apanhava pontas que estavam em ateste. E, portanto, dizer-vos que foi o primeiro sítio em que eu senti alguma coisa. Eu liderei um grupo de 4 alunos que estavam a fazer trabalho final de curso, 3 rapazes e uma rapariga, mas o mais difícil não foi tanto a gestão dos aspectos técnicos, mas gerir esta equipa. Gerir equipa em que era preciso atender às necessidades de cada um, às necessidades pessoais de cada um. Nós estávamos a ir trabalhar e estávamos quase toda a semana a 300 km de casa. Eu vinha de avião
dar aulas a Lisboa e depois voltava para o Porto, foi o mais difícil. Bom, não foi mesmo o mais difícil. O mais difícil mesmo foi um comentário que me foi feito por um colega meu, homem, que me disse: Isabel, isso que tu estás a fazer é prostituição científica. Nessa altura, no meio universitário, não era bem visto o envolvimento de docentes universitários com, digamos, empresas. Felizmente a situação mudou, e mudou completamente, mas eu ouvi este comentário que me entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Foi por força deste projeto. Este projeto foi um cartão de visita muito grande para podermos ter concorrido, nos anos 1992, a um financiamento da atual FCT, do programa Ciência, que nos permitiu financiar parte dos 3 andares 6, 7 e 8 da Torre Norte e de criar o Instituto de Investigação, onde eu ainda hoje sou afiliada, o ISR, o Instituto de Sistemas e Robótica. Depois deste projeto, o EFASEC, fui a líder responsável de um projeto financiado pelo programa NATO Science for Stability, NATO Paz, nada guerra. Fui responsável por este projeto e liderei uma equipa, e fui a única mulher de uma equipa que tinha pessoas do ISR Lisboa, ISR Coimbra e ISR Porto. Preparámos uma candidatura que estava muito bem feita. Não é para nos gabar, mas estava muito bem feita, muito completa, e eu fui sozinha aos headquarters da NATO, a Bruxelas, defender a minha proposta, a nossa proposta, era nossa. E lembro-me que eu tive 20 minutos para fazer a apresentação, à minha frente estava um painel de avaliadores, só homens, muito mais velhos do que eu. Lá fiz a minha apresentação, fizeram-me perguntas, reuniram e depois disseram: well, this is a very good proposal. It's very well written and defended, but we think it's too ambitious. Achamos que é muito ambiciosa, vamos dar-lhe financiamento por um ano e depois mostre-nos que é capaz, ou que são capazes. E eu penso que, eventualmente, o facto de eu ser mulher e eles serem todos muito mais velhos e homens pode ter levado a esta situação de não acreditamos muito, mostrem-nos que são capazes. E fomos, porque sempre aceitámos desafios. Fomos capazes e, ao fim de um ano, mostramos aquilo que tínhamos feito e deram-nos financiamento para mais 2 anos. Isto é um outro projeto, um projeto europeu, o Resolve, em que eu fui a responsável do técnico por este projeto, também mulher única em todo este projeto. Este é o robô que nós construímos, juntamente com outros parceiros, italianos e ingleses. Aqui estão os meus alunos. Não, o Kia, era da Universidade de Leeds. O Vítor Sequeira, aluno de doutoramento. Aqui eu peço desculpa, já não me lembro muito bem da cara, já não me lembro do nome dele. Ei, pá, que vergonha. Peço desculpa. Aluno de trabalho, final de curso. O João Mota e o Zé, alunos de mestrado. E aquilo que eu gosto mesmo, como eu gosto mesmo de estar, é como estou nesta fotografia de calças de ganga, a transportar o robô do Resolve para fazer testes no átrio do pavilhão central. Mais uma vez, na equipa toda, a Universidade de Leeds, Itália e outros ingleses, eu era a única mulher. Este projeto foi muito difícil do ponto de vista financeiro, burocrático, as regras da União Europeia tive que estudar muito, que perceber, etc. E meti-me na gestão de projetos e foi, digamos, a partir daí que as pessoas acharam, e no técnico acharam que eu sabia fazer a gestão de projetos e enfim, foram-me cravando para as diversas atividades de gestão de projetos, portanto, diria que aqui começou o meu envolvimento sério na gestão universitária. Aqui com alguns dos meus robôs, nossos, dos meus alunos, dos meus colegas no Laboratório de Robótica Móvel, na Torre Norte, piso 8, vejam bem qual é a diferença. Eu, quando fui buscar esta fotografia, disse: uau, como eu era, puxa, que nova que eu era. E depois, aquele que é o último projeto da minha carreira e da minha vida, projeto de investigação, começou há muitos anos, 97. No início dos anos 90, a nível mundial, começou a pensar-se na fusão nuclear e em construir um reator experimental que
possibilitasse, que permitisse provar que é possível, com fusão nuclear, fazer extração de energia, ter energia. Isto não é fissão, as conhecidas centrais nucleares, é fusão, que tem muito menos contaminação do que a fissão. E o ITER, o International Thermonuclear Experimental Reactor, é um projeto a nível mundial, tem os Estados Unidos, a União Europeia, Estados Unidos, Rússia, Coreia, Índia, Japão, China, todos estes países, ou este grupo de países, a União Europeia, está a contribuir para o ITER. Cada um deles tem alocado determinadas tarefas. E ao time japonês estava alocado o desenho dos veículos que dentro do reator faziam transporte automático de materiais. Porque havendo menos radiação, mesmo assim é um ambiente onde não pode haver humanos. E os japoneses fizeram um desenho conceptual, faziam uma proposta de ter veículos sob carris, tipo comboio. E os Big Boss, o Joint Central Team, não queriam optar pela solução japonesa antes de terem estudado uma outra alternativa, de alguém que pensasse fora da caixa. E felizmente o nosso trabalho já era conhecido na Europa e, portanto, o time europeu pediu a Portugal e Portugal pediu ao técnico e o técnico disse: Isabel, vais pensar num outro desenho conceptual para estes veículos. Eu juntei outro professor, o professor Pedro Lima, 3 alunos que estavam a fazer trabalho final de curso comigo e durante 2 anos trabalhámos muito para ter uma proposta com base em AGVs e robôs móveis em que tínhamos trabalhado. E depois houve uma altura, com isto feito, fomos chamados ao Joint Central Team a San Diego, na Califórnia. Eu fui sozinha, os japoneses levaram o seu time, cada um de nós apresentou a sua proposta, as vantagens, os inconvenientes da outra, cada um disse bem da sua, disse mal da outra, depois mandaram-nos sair, reuniram, discutiram e depois mandaram-nos entrar and the winner is the European Team. E, portanto, ainda hoje, quase 20 anos passados, o desenho conceptual dos veículos que já estão a ser construídos tem como base a proposta portuguesa de uma equipa que eu tive a honra, o orgulho e o prazer de liderar. Divertimos imenso, trabalhámos muito. Depois, durante uma série de anos, fui a responsável de projetos financiados que tiveram que definir para esse robô as trajetórias ótimas para esse transporte. Tenho aqui um corte do edifício do reator ao nível, digamos, equatorial. O diâmetro deste torus é de 40 metros e eu não vos expliquei na outra imagem, mas explico como é que se vai extrair, digamos, energia. É uma energia como a energia do Sol, como a energia das estrelas. No interior aqui desta parte amarela, cria-se como que um donut, um plasma com grande temperatura e digamos, a partir daí que se extrai, digamos, energia. E depois, aqui tem um corte do plano, digamos, equatorial e nós tivemos que definir as trajetórias ótimas para este veículo. Estamos a falar de um veículo pequenino, do tamanho de um caminhão-tiro, 8,5 metros de comprimento, 3 metros de altura, 2,25 metros de largura, que em alguns sítios, em particular quando entra nestas portas, estas portas são entradas para o sítio onde está o Donuts, e pode-se lá ir quando não está, digamos, ativado. Em alguns sítios passa a 10 centímetros da porta. E pronto, tivemos, e para esse projeto eu convidei alguns parceiros, em particular convidei a Astrium, que trabalhou muito bem em realidade virtual. E depois, a Astrium foi depois detida pela Airbus, e quando tocou a construir veículos, a construção mesmo, e uma universidade não tem, digamos, características, nem tem vocação para construir, o ITER lançou uma call para consórcios que tenham capacidade industrial para construir os veículos. E a Airbus convidou-nos
já eram outras pessoas na Airbus, convidou-nos para estarmos como subcontratados para trabalhar nesta construção, aliás, na parte de R&D desta construção. E os primeiros 6 meses foram 6 meses que eles chamavam business case. Os vários consórcios que queriam construir tinham que mostrar que eram capazes e que tinham competências para embarcar neste projeto grandioso de construir 21 destes veículos. Havia Airbus franceses que lideravam, havia ingleses, havia outros franceses. Quando foi o kick-off meeting, o meu aluno, e deixem-me dizer-vos que aqui eu já disse a um antigo aluno meu de doutoramento, disse-lhe, Alberto, convido-te a seres o responsável agora desta componente. Professora, mas eu, o quê? Eu fui deitada aos bichos, tinha 30 e poucos anos, está na altura de tu ires. Professora, mas eu sozinho. Eu fico em background. Mas ele é que foi o responsável, portanto tenho que passar para os mais novos esta responsabilidade. E quando foi o kick-off meeting, ele disse, eu gostava que a professora fosse. Eu vou. E aí também tive uma sensação de eu e ele, não teve que ver com o ser mulher, mas eu e ele sermos um bocadinho menorizados. Portugueses, isto é muito técnico, nós somos empresas industriais, portugueses e tal, e portanto fomos um bocadinho humilhados no primeiro kick-off meeting. 6 meses depois estávamos a ser cumprimentados pelo nosso excelente trabalho. Estes são os robôs, alguns dos robôs em que eu estive, digamos, envolvida nos meus, desde 1978 até, digamos agora, desde os AGVs pequeninos aos robôs do projeto ITER, os AGVs da EFASEC, o Reto, o projeto para o robô, o Resolve, robôs, enfim, muitos. Até um de, digamos, inspeção de linhas de alta tensão. Isto é a minha história no técnico. História de 44 anos de docente. No próximo dia 1 de abril farei 44 anos de docente nesta casa e fui passando os degrauzinhos todos. Monitor, assistente estagiária, assistente, professora auxiliar, professora associada, fiz agregação, depois concurso professora catedrática. No concurso professora catedrática, só no segundo concurso em que concorri é que tive uma posição. É normal, e aqui quem vai à guerra dá e leva, mulheres e homens. Neste ano, 2005, fui a catedrática e interessante, curioso, é que o meu departamento tive as 2 primeiras mulheres catedráticas, e são 2 Isabéis, Isabel Trancoso, minha colega, e eu, Isabel Ribeiro. Nunca mais houve mais nenhuma mulher catedrática e, portanto, é um aspecto curioso. Depois, em 2016, a agência Ciência Viva entendeu distinguir-me como mulher na ciência e o Instituto Superior Técnico, em 2018, concedeu-me o título de Distinguished Professor. Curiosamente, também foi num ano em que houve 2 mulheres, as 2 primeiras mulheres a receberem este título, Distinguished Professor, foi a professora Isabel Sá Correia e eu, mais outra, digamos, Isabel, e portanto por aqui se vê 2 Isabéis aqui, 2 Isabéis aqui. A Isabel Trancoso tinha sido mulher na ciência um ano antes, que esta história do nome mulher, Isabel, tem muito que se lhe diga no técnico. Bom, eu tenho tido muitos cargos, estão-me a ouvir bem? Sim, professora, estamos. Ok, tenho tido muitos cargos, eu estou pela 4ª vez no Conselho de Gestão do Instituto Superior Técnico. Comecei a primeira vez com o pelour, tive o pelour académico, já tive recursos humanos, já tive dos assuntos financeiros, agora tenho da modernização administrativa e já fui durante 4 anos, já fui vice-presidente do Conselho Científico, já fiz muita coisa no técnico, acho que não fui presidente do técnico, não fui presidente de departamento. Presidente de departamento consegui safar muito bem e escapar disso. E fui também, tive na Fundação para a Ciência e Tecnologia durante 4 anos como assessora, depois fui vogal do Conselho Diretivo e também tenho aqui um sinal de perigo para vos dar conta
para vos dar conta, peço desculpa, eu não me calei o computador e estão aqui a pedir que eu, digamos, tenha qualquer coisa, não importa, era um assunto de serviço. Em 2005 tinha eu sido há poucos anos catedrática, tive a primeira sensação em que me senti claramente menorizada por ser mulher. Fui a primeira presidente do ISR, do Instituto de Sistemas e Robótica, e na altura o Instituto de Sistemas e Robótica já era um laboratório associado que teve desde a sua fundação até 2005, até ao fim de 2005, o professor Centeiro como presidente. Mas eu fui para presidente da IFCT, o ISR tinha na altura 40, 50 doutorados, já era laboratório associado, e na altura havia apenas 2 catedráticos, era eu e um homem. Houve eleições, eu ganhei essas eleições e o meu colega não aceitou ter uma chefe mulher. E fez-me uma série de diatribes, desconsiderações, humilhações públicas, e portanto ao fim de 18 meses de eu ser presidente do ISR, fui-me abaixo e demiti-me, e a minha carta de demissão tem o politicamente correto, portanto eu demiti-me por motivos pessoais, não é? Toda a gente percebeu, mas foi por motivos pessoais que eu disse que me demitia e pedi ajuda. E portanto estou aqui a contar-vos publicamente uma situação em que de facto foi a situação única, em que de facto eu senti que claramente ali, entre um homem e uma mulher, até com a mesma categoria académica, o homem não aceitou a mulher como chefe. Pronto, isto é um bocadinho a minha vida, deixem-me dizer-vos, eu posso jubilar-me quando chegar ao ano 2025, portanto posso aqui jubilar-me, não irei por motivos pessoais mesmo sérios, não é? Não tem que ver com homens ou como mulheres. Eu não chegarei aos 70 anos antes de me reformar. O que tem sido a minha vida no técnico? Bom, eu tive desde há muitos anos que tenho um lema, e o lema que tenho e que me tem guiado ao longo da vida tem sido este: tudo aquilo que vale a pena ser feito deve ser bem feito. Até tenho isto no meu Skype como lema. E depois um outro que eu pensei para esta palestra, em que basicamente eu olhei para trás neste caminho de, enquanto aluna quase 50 anos, e de facto pensei, bom, eu faço aquilo de que gosto e gosto daquilo que faço. E portanto para mim o técnico é para mim uma maneira de ser e de estar, digamos, na vida. E quando pensei neste texto, nesta frase, ai Jesus, eu quando disser aquilo, eu vou me emocionar. E lembrei-me de quando me deram o título de professora distinta, chamaram-me a minha professora Isabel Sá Correia, o Salão Nobre à Pinha. E de repente, aquelas não sei quantas pessoas, mas centenas, levantam-se todos e durante uns segundos, que a mim pareceram uma eternidade, aplaudiram. E eu depois tive que ir para aquele púlpito falar e custou-me imenso conter a, digamos, emoção e as lágrimas, e acho que chorei. E alguém depois me dizia, ai que vergonha, eu chorei. Alguém dizia depois, não faz mal, isso é mesmo de uma mulher. Qual é o problema? É mesmo assim, temos emoções. Bom, e pensando no que é ser, no que é, ou no que foi, ser mulher no técnico, juntei aqui um conjunto de coisas quando olhei, digamos, para trás, dizer-vos que eu sou ambiciosa. Mas sendo ambiciosa, eu agarrei as oportunidades todas quando elas passaram por mim. Aceitei desafios e riscos. Aquele projeto da IFACEC foi um risco brutal. Que eu disse, sim, eu sei. Mas as pessoas que saem do técnico têm competência e são formadas para aceitar riscos, dizer, eu não sei tudo, mas eu arregaço as mangas e aprendo e tenho capacidade para isto
esta é a ferramenta que o técnico me deu. Portanto, eu aceitei riscos, desafios e trabalhei para cumprir os objetivos e fui à luta. Trabalhei com paixão, de modo sério e motivei, digamos, equipas. Nunca sonhei com o sucesso. Olhando para trás, posso dizer que tive uma carreira de sucesso. Não estaria a ser verdadeira se dissesse que não acho que tive uma carreira de sucesso. Tive. Mas o sucesso aconteceu pelo trabalho árduo, pelo modo como encarei os problemas e como lidei com as pessoas em todas as funções em que estive, digamos, envolvida. Em muitos projetos e funções fui líder e a única mulher nas equipas. Exceto naquele caso que eu já vos contei, isso não me afetou minimamente. Não me senti, e mais uma vez, exceto por aquele caso, não me senti menorizada perante os meus colegas homens. Estive em reuniões só com homens ou com muito poucas mulheres e fui-me habituando ao longo dos tempos a ouvir "Good morning, gentlemen", "Good morning, lady and gentlemen". Isso não me afetou minimamente e felizmente que esse panorama está a mudar. Já há muitas mulheres nestas reuniões e já ouvimos minhas senhoras e meus senhores, é muito bom. Mas sempre pensei em termos de excelência na carreira académica e não em termos de género. Eu defendo a meritocracia. Como vocês viram, em alguns dos cargos que eu vos indiquei, fui a primeira mulher a exercer alguns cargos. Fui, por exemplo, não vos disse na altura, fui a primeira mulher a ser vice-presidente do técnico para a gestão financeira e na altura geri um orçamento de cerca de 100 milhões de euros. Foi nessa altura que eu aprendi o significado de um número tão grande, que eu não tinha dos meus projetos, 200 mil euros, 300 mil, mas para mim 100 milhões de euros era o orçamento do técnico de um ano. Pronto, passou a ser como uma unidade de medida. E também uma coisa é que, quando precisei, eu fui capaz de pedir ajuda e fui aprendendo ao longo dos anos a não deixar que me tratassem mal. E hoje em dia sou capaz de dizer alto: eu não admito que me digas isso, eu não admito que me faças isso, calma. Não, isso não. Por outro lado, nós mulheres não somos melhores ou piores engenheiras do que os homens, somos diferentes. E sendo diferentes, as mulheres só são importantes em parceria com os homens. A riqueza daquilo que fazemos está no que construímos em conjunto. Homens, mulheres, com sensibilidades diferentes, com culturas diferentes, com maneiras de ver diferentes. É esta riqueza na diversidade que leva ao sucesso das equipas e depois, sucesso das equipas é o sucesso de cada um dos elementos desta equipa que se sente valorizado. Esperem lá. Quem somos nós? Agora, só mesmo para acabar, o técnico é uma grande comunidade de 12 mil pessoas, alunos, funcionários, docentes, investigadores, mas desses só um quarto é que são mulheres. Deixo-vos aqui, e é motivo de reflexão, e é o meu último slide, que no corpo dos alunos, e aqui estão os 3 ciclos, não chegam a 25% as alunas. Nos bolseiros são à roda 35%. Os docentes e investigadores não chegam aos 30%. E então, quando nós chegamos às categorias mais altas da carreira académica, são muito menos. Os não docentes, talvez pelas qualificações exigidas, são mais do que 60%. E estes números fazem-nos pensar. E como estes números nos fazem pensar, eu acredito, e peço-vos desculpa por ter feito mais do que 20 minutos, acredito que tenham muitas perguntas motivadas por estes números e motivadas pela minha experiência, pelo meu percurso, e agradeço-vos a todas e a todos que me ouviram. Muito obrigada, professora, pela sua partilha. Temos aqui a primeira pergunta. Gostava de perguntar, na sua opinião, porque é que acha que existem tão poucas mulheres nestas áreas? É muito simples, porque desde pequeninas, ninguém as incentivou, ninguém lhes mostrou a beleza das áreas de Science, Technology, Engineering and Mathematics.
mais, eventualmente até limitaram a sua vontade de brincarem, como eu tive a sorte de brincar com comboios elétricos, fazer, digamos, construções. Há estereótipos na nossa sociedade que dizem que as meninas brincam com bonecos e os rapazes com carrinhos. E quando isto vem desde muito novas, quando não foram aprendendo, brincando, sendo expostas a estes ambientes, não descobriram que era bonito, que era tão bonito. Isto é fascinante. E quando se põe no 10º ano, no 11º, o problema, e agora o que é que eu quero fazer da vida, para onde eu quero ir, estas áreas dizem, ui, eu não sei o que isso é ser um papão. E nós temos medo do, digamos, desconhecido. Eu não sabia bem o que era engenharia eletrotécnica, mas sabia que era isso que eu queria. Eu tive a sorte de brincar com comboios elétricos, etc, mas nem todos têm. E, portanto, porque é que isto acontece? Porque desde muito novo não se é exposto a estas áreas e quando é preciso decidir, não se conhece, tem medo, opta-se por aquilo que tem o menor risco. E estando no Conselho de Gestão, acha que o técnico está a esforçar-se para trazer mais raparigas para as engenharias? Estando no Conselho de Gestão, ou mesmo não estando no Conselho de Gestão, sim. E vou-lhe dizer que o técnico tem desde há muitos anos, vai, e vocês conhecem, há núcleos de alunos que vão às escolas fazer palestra, dizer o que são as diversas áreas do técnico, certo? O técnico recebe muitos grupos de alunos que, no 10º ano, de escolas de todo o país que nos vêm ver, certo? Eu tenho recebido no meu laboratório alunos para lhes mostrar o que são os robôs, alunos das faixas etárias todas. Eu já tive, o aluno mais novo que eu tive, tinha fraldas e usava Xuxa. E, portanto, o técnico está a fazer muito, o técnico está envolvido, tem um grupo de Gender Balance. Ainda ontem foi lançado um livro com a colaboração em que o técnico teve intervenção, escrito pela Isabel Magalhães, e eu estou a trocar os nomes, Isabel Alçada e Ana Maria Magalhães, com exatamente quais são os motivos pelos quais há ainda estes estereótipos, o que é que ainda é diferente. O técnico tem um programa para as mulheres que são mães. Bom, o técnico tem um infantário, certo? O técnico tem lá dentro um infantário que permite que as mulheres, alunas, docentes, funcionários, vão de manhã e lá deixem os seus filhos. O técnico tem um programa para as jovens e menos jovens, para as jovens mães docentes que têm filhos. Claramente, quando há filhos, e mesmo quando há partilha de responsabilidades, pai e mãe, há a componente de investigação recente. E o técnico tem um programa que permite que as mulheres, no semestre seguinte, a deixarem de ter licença de maternidade, não deem aulas para recuperar o período que perderam do ponto de vista de investigação. Estamos a fazer muito. Estamos a fazer tudo? Não. Mas isto é uma luta de país. Famílias, escolas, universidades, cada um de nós, eu não tenho filhos, mas tenho sobrinhos, tenho sobrinhas. Temos a obrigação, e que passamos por isto, mulheres no técnico, de lhes mostrar porque é que fomos para as engenharias. Isto é bonito. E para elas ganharem, digamos, paixão. Podia ficar aqui o tempo todo, mas se houver mais perguntas, se calhar... Eu queria pedir à Aline se ela queria pôr alguma pergunta. Sim, eu queria perguntar para a professora se durante a sua carreira, durante todos esses momentos, que você foi a única mulher em várias equipes, se isso passava pela sua cabeça ou se é mais uma constatação a posteriori e que não era relevante, não pensava sobre isso na época e pensa agora? Era assim, nem passava pela minha cabeça pensar que não ia aceitar aquele desafio porque não havia mais mulheres.
Ora bem, eu fui a pioneira da área da robótica móvel em Portugal. Se eu não quisesse, e demorou anos. Agora há uma professora catedrática nesta área, na Universidade do Minho. Agora as escolas secundárias todas fazem robôs e montam robôs, etc. Portanto, se eu estivesse à espera, isto é o ovo e a galinha, se eu estivesse à espera de haver mais mulheres a trabalhar nesta área, como eu fui a primeira, tinha que esperar muito tempo. Não, esse problema nunca se me pôs. E só agora, hoje em dia, nem se colocava, quando eu entrei no técnico, não havia gender balance, só raparigas, rapazes, nem nos colocávamos este problema. Agora estamos muito mais despertas para isso e ainda bem, certo? Ainda bem que estamos, e já estamos há uma série de anos, mas em 1972 isso não se punha. Mas nunca deixei nada de fazer, nunca deixei de fazer nada por ser mulher. Ora, essa era o que faltava. Há uma pergunta para Women in Engineering, portanto é para ti, Aline. Qual é que é o vosso trabalho no técnico? Ok, eu vou responder muito rapidamente, porque eu acho que as perguntas para a professora Isabel são mais interessantes, mas a UI, basicamente, a gente planeja eventos como os eventos do I3Es, então são palestras, workshops, às vezes debates, coisas desse tipo, e que tem sempre como plano de fundo, de alguma forma, a questão das mulheres, seja do ponto de vista da engenharia ou de um ponto de vista mais global, mas é organizado dentro do I3Es, então tem toda a hierarquia do I3Es e está ligado tudo ao I3Es. Ok, obrigada. Agora estão a perguntar à professora como é que acha que poderíamos atrair mais raparigas para as áreas, para os cursos de engenharia e tecnologia? Olha, como eu disse, olha, cada uma de nós, engenheira, pode ser uma mensageira, certo? Na comunidade que nós podemos, digamos, influenciar, amigos, famílias, primos, colegas, etc., podemos transmitir aquilo que para nós foi a paixão de entrar e estudar, no vosso caso, alunas, estudar uma área de tecnologia, certo? Como é que podemos fazer mais? Portanto, disseminando, mostrando que isto é de facto importante, participando em iniciativas como esta, certo? Portanto, dando testemunho. E o técnico enquanto instituição, e vocês também, os núcleos de alunos, são núcleos de alunos que vão às escolas secundárias mostrar, e são alunos e alunas, não é? Mostrar estas áreas. E depois é o técnico que organiza as summer schools, mas são docentes, rapazes e raparigas que recebem durante uma semana os alunos e as alunas das escolas secundárias, e aí homem, mulher, exatamente igual, para, por exemplo, fazerem pontes de esparguete. Já viram o que é para atrair para a área de engenharia civil fazer uma ponte de esparguete que tem determinadas especificações? E já viram o que é atirar aviõezinhos de papel para estudar a aerodinâmica? Giríssimo. Pronto. E, portanto, nós tem que ser um mensageiro da STEAM. Como é que acha que as empresas, neste caso agora, sem falando do técnico, as empresas conseguem atrair mais raparigas para estas áreas? Tem algum conselho ou alguma ideia? As empresas, então, destas minhas áreas de engenharia eletrotécnica e informática, mais engenheiros criam eles e não têm. Porque deixem pensar-vos o seguinte, o mundo, estas áreas das tecnologias da informação, telecomunicações, automação, inteligência artificial, são áreas que têm tido um desenvolvimento muito, muito grande nos últimos anos, certo? E, portanto, as empresas que trabalham nestas áreas têm que recrutar pessoas e não as encontram no mercado, certo? O mundo tem mulheres, 50% de mulheres, 50% de homens. Os números podem não ser exatamente estes, mas são, certo? Pensem no seguinte, se no técnico nós temos menos de 30% de mulheres, certo? Como é que nós conseguimos colocar até no nosso país, na sociedade,
mão de obra qualificada e cabeças qualificadas para as empresas contratarem. Portanto, as empresas têm dificuldade, não é de contratar mulheres. As empresas, aquilo que não têm é número suficiente de mulheres e homens para contratarem, certo? É só isso. Ok. Agora, há um conjunto de aspectos que já agora era importante dizer onde é que as mulheres podem fazer a diferença. Deixem-me dar-vos um exemplo. Todo mundo fala agora de inteligência artificial. É de facto uma coisa importante, todo mundo fala de inteligência artificial, de deep learning, big data, etc, etc. Quer dizer, os computadores são cada vez mais potentes, temos maneira de tratar muito mais dados e, portanto, podemos ensinar as máquinas, podemos colocar algoritmos e programar, digamos, algoritmos que vão aprendendo, certo? Muitas empresas e grandes empresas, a Google, a Amazon, têm destes algoritmos na seleção dos seus empregados, na seleção de recursos humanos para depois contratarem, certo? Se os algoritmos são feitos por homens, e se os algoritmos vão, digamos, aprendendo, veem, as últimas vezes só homens brancos, mulher, não, esquece. E as mulheres não passam para uma segunda fase. Portanto, também aqui, todos estes algoritmos de, digamos, aprendizagem têm que haver muito cuidado. E os homens podem ter esse cuidado, quando os programam, ter cuidado para não fazer discriminação, sexo, raça, aquilo que seja, certo? Eu sou um otimista, isto está a mudar, é lento, mas temos que continuar a batalhar, é lento, leva gerações a haver mudança e leva gerações na sociedade a haver mudanças, mas nós vamos chegar lá. Há muitos anos eu era contra as cotas. E uma vez convidaram para ir fazer avaliação de projetos a Bruxelas, há muitos anos. E quem me convidou tinha sido meu professor e disse, Isabel, gostava de convidar para ir avaliar projetos de robótica a Bruxelas e tal, porque eles precisam nessa área e tal. Ótimo, eu vou, gosto muito, é uma maneira que a gente tem, digamos, de aprender. Isabel, ótimo, eu vou, ótimo, Isabel, sabes? E eles até queriam mulheres. Eu disse, estás-me a convidar por eu ser mulher? Não quero, não vou. Não, Isabel, não vou. Agora, pacotas, não. Agora, quando os valores são muito diferentes, portanto, é preciso chegar a um determinado limiar reduzido de diferença para que possamos ir exclusivamente pelo mérito, certo? Temos que vencer uma barreira de potencial para depois deixar o sistema correr naturalmente. A professora sente que teve que sacrificar alguns aspectos da sua vida pessoal para vingar nesta área mais técnica? Tive que sacrificar alguns aspectos, sim, a minha família foi, em algumas alturas, sacrificada. Sentiu que teve que trabalhar mais por ser mulher? Ou não? Não. Talvez a condição de não ter filhos me tenha facilitado a vida, certo? Mas não tive que trabalhar mais, não sei, eu não sou homem, não sei, mas quer dizer, mas não, acho que pelo facto de não ter tido filhos, talvez tenha numa certa altura da minha vida tido mais disponibilidade, mas não tive que trabalhar mais nem menos, sempre me apresentei com os meus cartões de visita e com aquilo que tinha feito. Sentiu que se fosse homem o seu percurso nesta área seria diferente? Sei lá, não sei lá responder a essa pergunta, não sei, não sei se fosse homem teria sido diferente, não sei, só sei que eu agarrei as oportunidades, quando vos disse que eu não sei, a mim em Pittsburgh disse, robótica móvel é isso que eu quero, e arrisquei, porque eu estava numa área e mudei completamente de área, passei para uma área robótica móvel de que eu não sabia nada, e estudei, digamos, trabalhei, arrisquei.
Os homens não arriscam. Arriscam também. Portanto, aí não acho que se fosse homem tivesse sido diferente. Não. Se o homem se tivesse apaixonado pela área, se calhar também tinha pegado nela como eu peguei. Não sei. Ok, acho que já são 6. Acho que podemos finalizar só com uma última pergunta. Quais é que são as mulheres que influenciam mais ou que se sente mais inspirada, tanto no técnico como no mundo? Olha, deixa-me dizer-vos, inspiração de mulher cientista, a Marie Curie. Contra tudo e contra todos, trabalhou e morreu disso, para que nós hoje em dia tenhamos, sejamos capazes de ter uma série de descobertas, tratamentos, etc., do ponto de vista de saúde. A Marie Curie é um ídolo. No técnico, não estava preparada para essa pergunta, mas posso falar na professora, agora sim, de repente, e que me desculpem, algumas em que eu não tenha pensado, Ana Teresa Freitas, a professora Ana Teresa Freitas. É professora catedrática do Departamento de Engenharia e Informática, sendo engenheira informática ou eletrotécnica, não sei, numa altura da sua vida já, da carreira, digamos, avançada, foi estudar biologia para juntar a parte informática com a parte genética e depois criou uma empresa, ou seja, a Heart Genetic, voltou ao técnico, é hoje em dia a presidente da Assembleia de Escola e, portanto, ela transferiu para a sociedade o seu conhecimento. E eu acho que isso é muito importante. É muito importante que o conhecimento não fique só intermuros, mas que passe para a sociedade. A ciência e o conhecimento só geram riqueza, são como o dinheiro. O dinheiro só gera riqueza quando circula. O conhecimento também só gera riqueza quando circula, quando se transmite, quando é posto em prol, quando é posto ao serviço da sociedade, para que a sociedade usa. Portanto, assim, olha, rapidamente, Eduardo, isso não vale. Eu queria fazer essa pergunta, que queria pensar um bocadinho mais, mas Madame Curie e Ana Teresa Freitas, para me lembrar de uma mulher mais nova que eu, mas digo-te mais, tem havido, e o técnico dá conta disso, e ainda bem que dá, a Cristina Ferreira, não é aquela que está na TVI ou na SIC, uma jovem, muito nova, uma mulher muito nova, engenheira informática, que criou como empresa a Talkdesk, que agora está no Fórum Mundial porque desenvolveu uma empresa e uma tecnologia que depois saiu, agora é administradora de um fundo e, portanto, saiu e é uma alumni de que o técnico tem que ter, digamos, orgulho. Temos a presidente da Microsoft, temos a diretora do Grupo Luz Saúde, temos a Maria de Lourdes Pinta-Silgo, política e engenheira química. E, portanto, há tantas, por esse mundo fora que eu às vezes digo, uau, que orgulho que eu tenho. Agora, última pergunta da Isabel Gonçalves. Acha que se aceitarmos mais a vulnerabilidade sem perdermos o rigor, o que é que podemos ter a ganhar também no técnico? Tenho que repetir porque eu não percebi bem. Se aceitarmos mais a vulnerabilidade sem perdermos o rigor, o que é que podemos ter a ganhar também no técnico? Um espírito feminino, não podemos perder o rigor. Não podemos perder o rigor. Mas, enfim, vulnerabilidade, homens e mulheres são, e, portanto, não temos nada a perder, antes pelo contrário, não podemos esquecer. No nosso cérebro, a gente tem um lado, eu nunca sei se é o lado esquerdo, se é o lado direito, esperem lá, eu digo. O lado esquerdo é o lado do rigor, é o lado das engenharias, da ciência, tecnologia, etc. E depois o lado direito é o lado das emoções, o lado da inteligência emocional.
e nós, mulheres, conseguiremos fazer a diferença quando nós juntarmos harmoniosamente estes dois lados e não temos que ter vergonha de os juntar e de chorar num discurso público. Aprendi isto e vou-vos dizer com quem? Com a pessoa que me fez essa pergunta. Na verdade, não são só as mulheres que choram quando recebem o prémio de professor distinto. Não, sou Mário Figueiredo, meu colega Mário Figueiredo também. Exatamente. Mas pronto, homens e mulheres, somos capazes de harmoniosamente juntarmos o lado esquerdo e o lado direito do cérebro, a razão e a emoção, só temos a ganhar. Ok. Muito bem, acho que se não houver mais perguntas, acho que damos por terminada a brainstorm. Obrigada, professora Isabel Ribeiro. Obrigada também ao Women in Engineering. Agora vou só apresentar a nossa próxima brainstorm, que vai ser sobre o sentimento da solidão, que acho que agora é muito comum enquanto estamos em pandemia, não é verdade? Dia 8 de abril, às 5 da tarde, vamos contar com a presença da Isabel Gonçalves e da Carolina Ferreira. E vai ser em parceria com a You Community by Energy e vai ser em inglês, para não deixarmos de parte os nossos estudantes em mobilidade e imigrantes. Ok, muito obrigada mais uma vez. Espero que tenham gostado e vemos na próxima brainstorm. Obrigada, professora, foi fantástica. Obrigada. Palmas para si.